Grande Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, rogamos ao Senhor que Tu seja glorificado, que nós sejamos edificados e que o Teu Espírito nos visite nesta noite e que possamos temer o Senhor. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, hoje eu gostaria, o nosso tema hoje é o pecado na igreja. Hipocrisia. Esta palavra aqui, ó, ela é inerrante, ela não tem erro. Os homens tentam sempre denegrir a palavra de Deus. Ninguém tenta denegrir ao Corão. Ninguém tenta denegrir os Vedas. Ninguém tenta denegrir os escritos de Confúcio, de tal. Mas na Bíblia, nós tentamos. Por quê? Porque a Bíblia diz o quem nós somos. E qual o fim de nós. E qual a salvação se teremos. A Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, não é como de poeta. Esse poeta estava inspirado, este cantor estava inspirado. Não, a ideia de inspiração é a ideia que não tem erro. Deus falou pelos profetas o que ele queria falar. Na Bíblia temos a voz do diabo. Temos a voz de pessoas que não consideram o Senhor. Está aqui. Mas tudo isso faz parte da sua inspiração. Então a Bíblia, ela é inspirada, é útil para a correção, para a educação na justiça. Nesta passagem, aqui no final dessa passagem, nós temos duas seções aqui. Essa parte da comunidade cristã e Ananias. Há um contraste aí. E no verso 33, Lucas diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Grande graça tinha aqui, de 32 até 37. Grande graça. E só que no capítulo 5, verso 5 e verso 11, grande temor. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, e sobreveio grande temor a toda a igreja. No verso 5 e 11. O contexto aqui é de exortação. Ele descreve aqui a vida da igreja. Lucas descreve aqui. E é interessante que ele descreve os momentos de graça e os momentos de juízo. Você não pode desconsiderar isso. Ele fala do Pentecoste, mas aqui ele fala do vínculo, do amor, da proximidade. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela quer viver na igreja, no sentido da comunhão, e ela tem um sentimento, uma responsabilidade para cuidar dos outros. O Evangelho faz isso. Então, primeiro, os crentes gozam de uma vida em comum, aqui, de 32 a 37. Nesse texto aqui, vocês ouviram, eles viviam bem. Lucas fala que eles eram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam a palavra de Deus. Talvez pudéssemos relacionar no verso 33 que eles faziam tudo isso com intrepidez. Eles tinham coragem. Eles eram cheios do Espírito Santo para pregar, para falar, mas para viver em comunidade. Não se admite alguém que diz que é cheio do Espírito Santo e vive isolado. Do ponto de vista cristão. Então, Lucas está preocupado em mostrar a plenitude do Espírito aqui. Ele se manifesta tanto nos atos como nas palavras. As duas coisas, atos e palavras. Muitas vezes nós falamos mais do que agimos. Ele se manifesta tanto no serviço como no testemunho. Ele se manifesta tanto no amor pela família, como na proclamação do Evangelho. Então, amados, a igreja aqui vivia em comunidade.
formavam um grupo muito unido, porque o Espírito Santo fez essa mudança. Eles estavam juntos, lá em 2:44, que nós já pregamos, eles estavam juntos ali. Eles tomavam as refeições, eles tomavam a ceia, eles ouviam a palavra, eles eram ensinados. Eles se dedicavam à comunhão, em 2:42, e tinham um coração e uma só alma, aqui em 32. Aqui ele diz, eles tinham uma só alma, coração e alma. Então o Espírito Santo, ele forma um grupo unido. Não se admite que a igreja esteja desunida. Então, 3 consequências desse compromisso mútuo aqui. A primeira, eu chamaria a primeira de atitude radical, especialmente em relação às propriedades. Eles tinham tudo em comum, todas as coisas eram em comum. Talvez a frase mais importante seja que ninguém considerava suas propriedades como suas. Você pode dizer, será que eles abriram mão das suas propriedades? Será que quando você chega a Cristo é para você abrir mão das suas propriedades? Será que a Bíblia ensina isso? Mas eles usavam as suas propriedades para viver em comunidade, em comum. Era objetivo da igreja ajudar aqueles necessitados. Seus próprios bens eles possuíam, mas tinham um coração e uma alma, e eles cultivavam a atitude tão radical que muitas vezes eles vendiam parte das suas propriedades para ajudar os necessitados. Às vezes Deus quer que você que é crente use o seu bolso para ajudar pessoas. Em segundo lugar, a atitude radical deles levou a uma ação sacrificial. Porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, diz no 34-35, traziam os valores correspondentes e colocavam aos pés dos apóstolos. A gente entende que aqui havia um compromisso, uma promessa de que quem vendesse tinha que trazer tudo para os apóstolos, para eles dividirem. O que a gente deduz aqui, o que a gente infere aqui, é que havia esse compromisso naquele momento. A igreja ela estava crescendo muito. Em terceiro lugar, a ação prática baseava-se no princípio da distribuição. A palavra aqui, conforme alguém tinha necessidade, não era uma coisa assim, agora que nós somos apóstolos, vocês têm que vender os seus bens e trazer e nós vamos dividir tudo. Não. Aqui nós temos igrejas, no Brasil. Eu ouvi na internet, no YouTube, um pastor dizendo, olha, você tem um carro velho, traga para a igreja. Dê a chave aqui, o documento. Que Deus vai dar um carro novo para você, dar uma Ferrari. E o pior é que tinha gente que não entregou lá. Eu não sei se aquilo foi montado. Mas aquilo é para o pastor, não é para dividir. Não é para a comunidade. Então você tem que ter cuidado com isso. Às vezes o pastor pede em nome de Deus para ele. Mas a Bíblia diz aqui que era para os necessitados. A Bíblia diz que nenhum necessitado havia entre eles, no 34. Então por quê? Porque eles tinham unidade, porque eles tinham um só objetivo, porque eles eram um povo de Deus e eles tinham que ajudar os necessitados. Na história depois do cristianismo, os crentes no mundo são os que mais contribuem com a parte social. Eu ouvi um homem que vai ser candidato, o nome dele chama-se Boulos. Não sei se os irmãos já ouviram falar nesse homem, lá de São Paulo. Ele é líder daquele que invadiu recentemente um shopping, o MST lá, MTST. E aí perguntaram dele, o que houve com os partidos de esquerda, que eles não conseguem mais movimentar as pessoas. E o Boulos, na entrevista na Jovem Pan, no Pânico, disse, ora, nós perdemos para os evangélicos. O trabalho que a gente tinha que fazer, quem faz é os evangélicos. Nós fomos para a elite. Irmãos, sempre a igreja ajudou,
Sempre a igreja dividiu, sempre a igreja. Então, amados, Pedro e João pregavam o evangelho. Foram presos, como nós vimos na semana passada. Eles foram soltos. E eles foram orar pedindo entusiasmo, pedindo ousadia. Então, essa ousadia não é só apenas para pregar o evangelho, é para viver. Às vezes, você tem que dividir o que ganha com o necessitado. Então, a ideia do Lucas aqui é o senso do companheirismo, o senso da comunhão que ele sentiu agora, transborda na preocupação prática pelo bem-estar do outro. Então não basta só você orar, às vezes você tem que ajudar. Então essa era uma marca da igreja cheia do Espírito, ela ajudava os necessitados, ela não ajudava os malandros. E aqui alguém pode pensar, Lucas está ensinando algum tipo de social-democracia. Social-democracia, essa palavra aí, ele está ensinando isso. Lucas está ensinando que Stalin, da Rússia, e Marx poderiam ter descrito como uma rebelião. Tem gente que vai atrás da Bíblia, atrás disso. Não, ele não estava ensinando isso. Ele não estava aqui ensinando um comunismo cristão. Ele não estava ensinando isso. Isso era voluntário. Se você, irmão, quisesse ajudar, você podia ajudar. Mas nesse contexto, eles tinham uma promessa ali de ajudar e tinha que dar tudo. Então, se você não quisesse, não faria parte. Apóstolos não obrigavam. Então, qual a ideia? É que sempre o homem teve esse desejo de que tem que dividir o bem para todos. Isso estava no homem, na pessoa humana. Eu quero só colocar para você aqui, os gregos, que são a formação das nossas palavras, da nossa cultura intelectual é grega. Os gregos, eles criam numa era dourada, quando a propriedade era pública. Eles criam nisso. Há 300 anos antes de Cristo, disse que Pitágoras, os irmãos aqui que já estudaram a 7ª série, 8ª série, Pitágoras, não sei se já lembram disso, Teorema de Pitágoras, cateto obtenusa. Os jovens aqui lembram disso? Pitágoras praticou com seus discípulos a ideia da comunhão. Ele dizia, entre amigos, tudo em comum. Ele achava que poderia ter uma sociedade tudo igual. Mais tarde, Platão incorporou essa ideia na sua República, no seu livro da República. Nós temos Joséfo, historiador judeu, que fala dos judeus, da história do judeu, um livro de 4.000 páginas. Joséfo, ele fala sobre os essênios, um povo que existiu na comunidade Qumran, antes de Cristo ali, naquela época. E esses essênios, ele dizia o seguinte, levaram o mesmo tipo de vida daqueles que os gregos chamavam de pitagoristas. Você tem que entregar os bens lá para você entrar nessa comunidade. Mas, irmãos, a inspiração para a vida em amor e comunhão na igreja não foi de Pitágoras, não foi de Platão, nem dos essênios, foi da Bíblia. Pois a lei era bastante clara a respeito deste assunto. Quem entre ti não haja pobre, Deuteronômio 15:4. Quem dentre ti não haja pobre. Então, Lucas aqui enfatiza o ensino de Jesus, da comunhão. O que Lucas está dizendo aqui? Lucas não está dizendo que houve uma crítica em nome da igreja à propriedade privada. Você tem propriedade, irmão? Você? Não precisa dizer para mim. Você tem uma casa? Você tem um carro? Propriedade privada. Você tem um celular? Propriedade privada. Acho que todo mundo tem aqui alguma coisa, né? Aí chega o governo e diz, olha, vamos dividir todo mundo. Me dá teu celular aqui. Me dá a tua casa. E vamos dividir.
todo mundo vai ser igual. Não, o cristianismo não ensina isso. Então não é propriedade privada. Então, uma crítica à propriedade privada, ninguém deve ter propriedade. Não. Em Atos 12:12, nós temos o lar de Maria, mãe de João Marcos. É o lar dela, ela possuía um local. A Bíblia não questiona nada disso. Mas quando você é jovem, você é revolucionário. Eu já fui jovem, no sentido de 18 a 30 anos. Depois me envelhece. Eu era revolucionário. Dividi os bens. E li muito sobre Marx, sobre socialismo e comunismo. Li um bocado. E aí eu não encontro na Bíblia isso. Não é uma crítica à propriedade privada. Clemente de Alexandria, ele, no século II, ele disse: se alguém tinha nada, que espaço seria deixado entre eles para dar? Então, por exemplo, você dá tudo que você tem, como é que você vai dar se você não tem mais nada? Não, os irmãos só davam quando tinha necessidade. Depositava aos pés dos apóstolos, distribuía a qualquer um à medida que tinham necessidade. Aqui nós não temos um princípio de igualdade, mas nós temos aqui um princípio de necessidade. Então essa utopia, esse engano de dizer que todo mundo é igual, isso é mentira, ninguém é igual. Você tem filhos, nenhum é igual. Você compra uma banana, uma penca de banana, uma palma, olha para elas, vê se encontra uma igual. No mundo não tem nada igual. Vinha com o Daniel ali, e a gente olha as nuvens, olha Daniel, dá uma olhada aí hoje, tira uma foto, amanhã tu vai tirar de novo, vê se é igual. Deus não fabrica carros iguais. Deus não fabrica nada igual. Tudo é diferente. Então, o princípio da igualdade não tem aqui. É o princípio da necessidade. Lucas nos diz que eles venderam para ajudar os necessitados que estavam ali. Barnabé vendeu. Aqui está falando Barnabé, filho da exortação, vendeu. Um homem bom, um homem que ajudava os necessitados, vendeu. Ananias e Safira também venderam. O que Lucas está descrevendo aqui é muito diferente das comunidades essênias. Você tinha que dividir tudo, não. A igreja começou com 120 pessoas, aí houve 5.000 conversões ao todo. E é claro, homens, está falando em gênero aqui, homens. E se você normalmente, aqueles homens, tinha 2 ou 3 ou 4 filhos, você faz uma conta, chega a 20.000 mais ou menos de pessoas ali, incluindo as suas mulheres. Então imagina, era muito problema na igreja. Mas a pobreza no ano 40 a 50, que é nessa época, alguns historiadores como José e Plutônio dizem que tinha muita fome, privação e necessidade, e aí muitas vezes a igreja tinha que ajudar. Nessa pandemia, nós muitas vezes tivemos que dar ranchos, dar um pouco para os irmãos para ajudar. Porque quantos ficaram desempregados? Então, amados, isso tudo era feito segundo a necessidade de cada um. Então nós tínhamos aí uma solidariedade na igreja. Barnabé, cuja generosidade sincera cumpriu o ideal. Ananias e Safiras, ganância gerou hipocrisia. Observe aqui no verso. Houve um ato de liberalidade de Barnabé, mas de Ananias e Safira, hipocrisia. Então vamos falar, segundo, Ananias e Safira são castigados por sua hipocrisia. Irmãos, um homem chamado Ananias com sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade e com o conhecimento de sua esposa, guardou para si a parte. A palavra Ananias, no grego, Deus é cheio de graça.
Mas Ananias descobriu que Deus é santo. Ele morreu. Safira, essa palavra quer dizer bela no grego. Mas o pecado tornou seu coração repulsivo. Então, olhe bem o que acontece com estes dois. Eles mentiram sobre a sua transação comercial e eles morreram. E por que eles fizeram isso? Eles tinham obrigação, olha, no verso 4, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, se eles não quisessem entregar, não entregavam. E pelo que nós entendemos, eles tinham uma promessa ali, que eles iam entregar tudo. Eles tinham a obrigação de entregar tudo. Mas eles quebraram a aliança. E eles mentiram. O que você faz não foi simplesmente mentir para os homens, que ele diz, mas você mentiu para Deus. Aqui nós estamos vendo que Deus, Espírito é Deus. Ele não é uma força. Então, nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Então, 4 coisas aqui em Ananias e Safira para nós. Primeiro, a gravidade do pecado. Da hipocrisia. Tem um homem chamado, um teólogo, Daniel Defoe, que ele diz o seguinte: o orgulho é o governante do inferno. Qual era o problema deles aqui? Orgulho. Transformou o coração de Lúcifer em Satanás. O orgulho. Todo pecado, a raiz é o orgulho. Todo pecado. Tudo que você faz e eu, está ligado ao orgulho. Os nossos pais comeram do fruto por causa do orgulho. Vocês serão como Deus. Vocês saberão todas as coisas. Então, o orgulho abre a porta para todos os outros pecados. Pois, uma vez que passamos a nos preocupar mais com a nossa reputação do que com o nosso caráter. O orgulho faz isso. E aconteceu com eles. Então, nós temos que entender que essa severidade no começo do período da história da salvação ocorreu bem forte, a morte de Safira e Ananias. Mas nós temos que entender que no Velho Testamento nós encontramos isso. Logo depois do tabernáculo erguido, Nadab e Abiú foram mortos pelo Senhor, porque eles pecaram, eles acenderam fogo estranho. Também Acã, Deus matou Acã, porque Acã roubou, mentiu, desobedeceu a Deus em Israel, na terra prometida. Deus tratou Acã. Então, amados, a igreja, ela teve problema com o pecado. O pecado, amados, você não tem que esquecer disso. O pecado, nós dormimos com o pecado, com a natureza rebelde contra Deus, nós dormimos com ela. Então aqui nós temos a gravidade do pecado. O pecado transforma você, irmão. Você, irmã. Ananias foi transformado pelo orgulho, pelo pecado. Nós, amados, somos pecadores. Você não pode perder isso. Às vezes você tem seu filho, sua filha, e você acha, meu filho, aí você exalta seu filho, sua filha, mas eles são pecadores. Os grandes, vamos falar de um bandido, Marcola. Eu estava ouvindo sobre Marcola, vendo uma entrevista dele. Ele é o chefe do PCC. Marcola já leu mais de 1.500 livros de direito. Diz que quando os juízes vão conversar com ele, os juízes ficam enrolados. Mas esse homem escolheu viver no seu pecado. E hoje esse homem domina, eles faturam $1 bilhão no mundo. E ele não sai da prisão, porque ele usa a mente que Deus deu para ele para matar quem ele não quer,
para ajudar nas drogas, e o Brasil é um dos grandes exportadores de drogas. O que eu quero dizer para o irmão? A gravidade do pecado. Mas não está só em Marcola, está em mim e você. Se eu deixo de desconsiderar o pecado, eu vou ter problema. Às vezes você tem um casamento dos sonhos, mas o diabo não gosta que você viva em paz. E ele vai e coloca problemas no seu casamento. Aí você esquece que a guerra é espiritual. Então, amados, o pecado nos leva para o buraco. Muitas vezes nós praticamos coisas erradas e achamos que vai tudo bem. E o nosso inimigo coloca coisas na sua mente. E qual foi a motivação deles aqui? O orgulho, o pecado. Tratou de montar a sua vida, de transformar seu coração, sua mente, para eles desonrarem, para eles pecarem contra Deus. Então Jesus deixa bem claro que nós temos que contribuir sim, que nós não podemos contribuir para as pessoas verem que nós somos grandes contribuintes da igreja. Jesus dá ordem, dá normas para isso, mas tudo que nós possuímos, foi Deus que nos deu e devemos dar para Ele com gratidão. Então nós devemos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. Sim, a igreja aqui está num momento especial em que eles doavam os bens para serem vendidos. Mas o pecado estragou. Estragou. Amados, isso é um negócio muito sério. Todo o sistema, ele começa bem, mas depois ele é corrompido. Às vezes você está numa empresa, está indo tudo bem, mas depois tem a corrupção, vem um roubo, vem um desvio. Aí você diz, por que a pessoa faz isso? Porque ela é pecadora. Porque ela esquece que tem um poder maior do que ela. E às vezes o jovem, você, o velho que for, você diz, eu não vou mais fazer isso, eu errei. Mas você não tem poder de não fazer, porque se você não tem Cristo, você não tem força, porque o pecado é maior do que você. Não brigue com o pecado. O pecado diz para ti que tudo é uma maravilha, como disse para Adão e Eva. E a desgraça que ele trouxe para nós. Nós hoje sofremos e pegamos doença por causa do pecado de Adão e Eva. E o pecado não é individual, ele é coletivo. O que você faz e eu, individualmente, afeta a sua família, afeta a comunidade, afeta o mundo, afeta a Deus. Jesus morreu pelo pecado. Jesus não morreu para dar uma vida normal para você, para lhe dar saúde. Jesus morreu pelo pecado, porque o pecado é o inimigo de Deus. O grande inimigo de Deus é o pecado. Jesus não morreu por Satanás, que é inimigo de Deus, sim. É um adversário, mas Jesus morreu pelo pecado. E só quem pode libertar você e dar salvação é Cristo, porque Ele venceu o pecado. Você e eu não vencemos o pecado. Nós estamos numa sociedade hoje, que nós temos nossos políticos. E aí nós estamos preocupados se esse político é corrupto, se esse político recebeu dinheiro. Isso é errado, sim, é errado. Eles vivem na hipocrisia, como Ananias e Safira viveram na hipocrisia. Mas muitas vezes as pessoas estão falando que eles são corruptos, que eles não sei o quê. Aí você, na sua vida, na minha vida, na relação que você tem com os outros, você é hipócrita também. E aí você vai falar lá do cara que tem 17 processos, que ele é um corrupto, sim, papai, e você? A hipocrisia está no nosso coração. Quantas vezes nós decepcionamos quem está perto de nós? Por causa da hipocrisia, do pecado. Amados, não exalte ninguém, nem parente, nem filho, nem quem for, exalte Cristo.
porque ele venceu o pecado. Você e eu não vencemos o pecado, nós só podemos vencer o pecado com Cristo. Então, se você tem filhos pequenos aqui, você tem que orar para que Deus converta eles. Porque se Deus não converter eles, o pecado vai convertê-los para o mal. Gravidade do pecado da hipocrisia. A hipocrisia rouba a glória de Deus, amados. Perturba a paz, o coração da gente. Acaba com a comunidade da igreja. A hipocrisia, ela quer desfrutar seus pecados, mas não quer parecer pecado. Ela quer ser hipócrita, ela quer ter duas caras. Ela quer parecer piedosa, mas não se preocupa com as pessoas. Ela quer ter paz, mas precisa correr atrás de calar suas perturbações. E ela diz que quer ver para Deus, para a glória de Deus, mas ela não quer. Ela ama ela mesma. Hipocrisia é pecado grave. Deus tinha que matar todos os hipócritas. Não ficava um, nem Melquíades. Mas aquele matou 2 hipócritas. E tem hora que ele mata. Às vezes você vê um jovem, né, com boa vida, aí você dá um problema, morre. Aí o cara diz, mas o que houve? Quem tira a vida e quem dá é Deus. Você não tem nada. Você não é nada. Um Covid que chegou aí, mano, ele te mata. Ah, mas não pode matar, eu sou jovem. Que jovem, rapaz? Você não é nada, você é um barro, você é um pó. Às vezes você, né, jovem, você acha que é mais importante, que sabe mais do que o seu pai e de sua mãe. Você não sabe. Convivi na minha família. Um parente, e condenava lá o senhor, o avô dele. Condenava. Ah, eu não vou viver como meu avô, porque ele é um hipócrita. E ele vinha com toda a força para falar para mim. E eu dizia aí, mas tu não te revolta com isso? Eu digo, não. Tu és hipócrita? Não, é? Tu já enganou teu pai e tua mãe? Tu já mentiste? Ah, fica calado. E passado 12 anos, quando ele entrou na maioridade, os pecados que o avô dele fez, ele fez. E depois ele veio falar comigo. Poxa, eu condenei, né? Eu digo, e aí? Eu caí nos mesmos pecados do meu avô. Eu digo, tu está no mundo real, ok? Então, amados, cuidado com o pecado. Não seja hipócrita. Porque só quem se engana é você. Você acha que vai enganar Deus, você não engana. E Deus vai aflorar, vai trazer a hipocrisia que você está fazendo ou eu. Então é importante você viver na sua casa, na sua comunidade, sendo transparente. Em segundo lugar, aqui nos ensina algo sobre a malevolência de Satanás. Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Que é isso? Foi eu que quis. Não. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração dele. Lucas usa a mesma relação com Judas, que Satanás encheu o teu coração. Amados irmãos, às vezes uma pessoa que ela não crê em Jesus, ela diz, eu não acredito em Satanás. Eu digo, morto não acredita que tem sol. Você só sabe que existe Satanás quando você se torna crente. Quando você é convertido, aí você sente uma força que quer levar você para o mal. Agora tem lutas, aí você diz, não vou mais fazer isso, e você faz, e você tem que buscar a Deus, porque Satanás coloca na tua cabeça o que ele quer que você faça, e ele cria para você um mundo ilusório, um mundo tópico, que nunca vai dar problema. Conversado com uma mulher,
que era amante. E tinha a mulher, e essa outra mulher era fiel ao marido, mas ele tinha uma amante, conversei com o amante. E aí ela teve um filho, ficou grávida. E aí ela disse, eu tenho alegrias, mas só quando eu era amante, agora eu sou igual. Mas o diabo chega e diz, não, você pode ter uma amante, não vai ter nenhum problema, é só amor. O diabo coloca coisa na sua cabeça. Aprende isso, irmão. Ele conversa com você. Ele conversa com você. Às vezes você está pensando assim, ele está só conversando contigo. E você está conversando com ele. E ele está colocando ideias erradas contra a palavra de Deus para você. A malevolência do diabo aqui, ele encheu o coração de Ananias e Safira. Satanás não suporta quando vocês se amam. Quando você como igreja vive em paz. Quando você casal, família vive em paz. Satanás, ele fica chateado. Ele fica com raiva. Mas ele quer que você viva na sua casa, na igreja, brigando. Vivendo na hipocrisia. Ele festeja. Mas quando vocês estão unidos, quando vocês oram juntos, quando vocês buscam a Deus junto, ele não gosta. Ele odeia. Ele só ama ele. Ele não ama nem os demônios. Está pensando que ele gosta dos demônios? Ele só gosta dele. Se ele pudesse, há um pensador que fala isso, se ele pudesse colocar todos os seres dentro dele e dizer eu. Se ele pudesse colocar todos os demônios dentro dele, ele poderia dizer eu. Ele só ama ele. Ele só pensa nele. O pecado de Ananias e Safira foi instigado por Satanás. Imagina, irmão, dentro da igreja, o diabo está trabalhando. Ele sabe como enganar a mente e o coração dos membros da igreja, dos mesmos cristãos sinceros, como manipular. Ele sabe fazer isso. E ele é o pai da mentira. O pecado que muitos... tem o Oliver John, diz aqui, o pecado tem muitos aparelhos, mas a mentira é o cabo universal que se ajusta a todos eles. Satanás é mentiroso e homicida, ele é o pai da mentira. Ele usa a mentira para transformar, para destruir você. Ele usou a mentira para destruir Adão e Eva. Ele usou a mentira entre os patriarcas. Ele usou a mentira na relação com Jesus, os apóstolos. Ele usou a mentira. Amados, a mentira faz parte do demônio. E quando eu vivo mentindo, quando eu não ligo para a mentira, eu estou seguindo o Satanás. Ele é o pai da mentira. Então você pode mentir, mas há um Deus no céu. Você vai ter que prestar conta. E Deus espera. Ele não tem pressa. Então a estratégia do diabo aqui para destruir a igreja. A primeira estratégia do diabo foi destruir a igreja pela perseguição no Atos 4. Mas ele fracassou. Os irmãos estavam unidos em oração e perseveravam. Ele fracassou ali. Claro que depois ele vai continuar, eles vão ser espalhados para o evangelho, sim. A segunda estratégia é distração. Por exemplo, havia as viúvas que estavam precisando comer, tinham problemas, e eles tiveram que eleger os diáconos para ajudar as viúvas, para que eles cuidassem da palavra e da oração, no capítulo 6 de Atos. Então, estratégia do diabo, distração. Olha, tem esse... Não, isso é bom, mas é distração. Isso é para tirar a obra. Não vai pregar o evangelho. Não, vai só cuidar da parte social. E a terceira estratégia que estamos vendo aqui, em Atos 5, é muito clara. Destruir a igreja através da falsidade interna, da hipocrisia dos crentes, do jogo faz de conta. Ele não desistiu de tentar, seja pela hipocrisia dos que confessam, mas não praticam, ou pela dureza dos corações daqueles que pecam, mas não se arrependem. A igreja precisa permanecer vigilante. Terceiro lugar,
Aqui nos ensina algo sobre a santidade de Deus. Pedro diz a Ananias que ele mentiu não apenas ao Espírito, mas a Deus. É o Espírito Santo. Você não pode mentir, irmão. Nós mentimos. Nós temos que cuidar disso na nossa vida. Nós mentimos. Quem é que não mente aqui? Mas Deus quer que você seja transformado. Ele é de olhos mais puros para contemplar a iniquidade. Tem um homem chamado Dennis Johnson, um comentarista, que ele fala aqui em Atos, ele diz assim: se ficarmos chocados com o que Deus faz aqui, se ficarmos chocados, caímos em pecado. Caímos em pecado porque deixamos de apreciar o caráter santo de Deus. O caráter santo de Deus aqui, eles mentiram num problema de venda e eles morreram. Então Deus não é o Papai Noel, não. Deus é santo. Ananias e Safira morreram, meus amigos, porque Deus fez isso. Ele foi. Aí você diz assim: ah, mas o Deus do Melquiades é um Deus irado. Meu Deus não faz coisa assim. Conversando com uma pessoa sobre isso, meu Deus não faz, meu Deus é de amor. O Deus da Bíblia faz. Nós já citamos 2 casos que ele tirou a vida. O Deus da Bíblia faz. O Deus da Bíblia nos disciplina. O Deus da Bíblia só disciplina quem é crente. O ímpio, o que não crê, ele não disciplina. Ele deixa morrer no seu pecado. Às vezes você fica preocupado, como você diz: rapaz, mas como é que esse cara nem louva a Deus, e esse cara é rico, e esse cara está indo e não está nem aí? Deus não disciplina, não. Ou ele não é rico, ele está uma vida boa, mas ele não quer saber de Deus. Deus não disciplina. Deus só disciplina filhos. Mas quem não é filho, ele deixa morrer no seu pecado. Por quê? Porque ele está esperando para aquele grande dia. Então a igreja tem necessidade de disciplina. A igreja, ela tem que trabalhar esse assunto na sua vida. Deus matou esse casal, houve uma disciplina direta de Deus. Mas na igreja temos sim disciplina. Às vezes na igreja tem disciplinas que são severas demais em coisas triviais e são permissivas em coisas sérias. Às vezes nós temos que ter uma boa regra e tratar secretamente os pecados secretos, tratar particularmente os pecados particulares e publicamente os pecados públicos. As igrejas, elas precisam disciplinar. Aqui no Brasil está ocorrendo um movimento. Pessoas que estão saindo das igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas como a nossa, igrejas reformadas, e estão indo para igrejas que lá você não cobra o dízimo, que lá você não tem disciplina, lá você é um crente liberal, você vive como você quiser. Já tem igrejas assim no Brasil. Então a igreja que leva a sério o pecado, a palavra, a prática, graciosamente disciplina, ela não perde, ela não se perde. Ela leva a sério a palavra de Deus. Então diz aqui, Atos 5:11, sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Estamos estudando aqui as 9 marcas da igreja saudável, do pastor Mark Dever com o irmão Diego, no domingo. Estamos estudando aqui. E vai falar ainda sobre isso, mas falando, por exemplo, o porquê se pratica a disciplina bíblica na igreja. O irmão vai tratar mais sobre isso. O dever aponta 5 razões: para o bem da pessoa disciplinada, achando que está bem; para o bem de outros cristãos, quando vem o perigo do pecado; para a saúde da igreja como um todo, para não contaminar; para o testemunho coletivo da igreja, para não ser igual ao mundo; e para a glória de Deus, quando refletimos a sua santidade. São as orientações do pastor Dever. Em quarto lugar, aqui Ananias e Safira nos ensina o temor a Deus. Grande temor veio sobre a igreja. Essa história deu medo. Deus pode tirar a vida. É certo temer de Deus, irmão? Aí quando a gente tem aqueles irmãos, né, que é mais, assim que se diz, espirituais, né? Não,
Nós somos filhos, não temos medo de Deus, não. Precisa ler Bíblia. Eu li aqui os princípios de conduta de John Murray. Nunca me esqueci. Existe um livro chamado Princípio de Conduta de John Murray, que é um pastor. E fez essa mesma pergunta lá. É certo temer de Deus? E ele disse: é o cúmulo da insensatez não ter medo de Deus, quando há todos os motivos para ter medo. Se você não tem motivos para ter medo, então não tenha medo. Mas se você está vivendo como Ananias e Safira, em hipocrisia, se você está vivendo em desafio a Deus, se você está vivendo em mentira para seus pais, para seu cônjuge, para sua igreja, se sua visão de Deus é tal qual se convence, Deus não vê isso, Deus não está preocupado com este pecado que é muito pequeno, então você tem que ter medo dele, porque ele pode tirar a sua vida. Continua fazendo isso, Senhor, na história. E a morte de Ananias e Safira foi apenas um vislumbre, um pequeno presságio do destino que espera daqueles que desafiam sua última instância. Meus amigos, eles serão destruídos no fogo eterno. Conclusão e aplicação para nós aqui. Metade da infidelidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar da tentativa de ser, diz George MacDonald. Jesus chamou isso de hipocrisia, uma máscara, desempenhar um papel com ato. Devemos ter cuidado com isso. A hipocrisia é a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer as pessoas acreditarem que somos mais espirituais, melhores do que os outros. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado com isso, amado. Muitas vezes nós podemos condenar Ananias e Safira na sua desonestidade com Deus, mas devemos examinar nossa própria vida e ver se nós estamos praticando também hipocrisia. Cantamos hinos, corinhos de coração ao nosso louvor, cantamos batendo palma, gritamos. Mas Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando você lê uma história dessa, é para você olhar para você. Eu estou sendo hipócrita? Se eu estou sendo hipócrita vai aparecer. Deus vai trazer à tona. Então, eu tenho que me arrepender. Estamos encerrando aqui, amados. 3 parâmetros para nos avaliarmos constantemente, para não evitarmos a hipocrisia, para não sermos hipócritas. 3 parâmetros. Nós precisamos ser honestos comigo, com Deus e com a igreja. 3 coisas. Seja honesto com você. Quem é você? Salmo 19, de 12 a 13. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então você tem que ser honesto com você. Honesto com Deus, Salmo 32, de 1 a 3. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu coração definhava de tanto gemer. Seja honesto com Deus, diga para Deus que você pecou. Eu pequei porque isso, porque aquilo. Não, você pecou porque você quis. Seja honesto com a igreja. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero, sem hipocrisia. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Então, amados, cuidemos da hipocrisia. Porque senão ela vai nos destruir. Grande Deus, nós te agradecemos nesta noite por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador.
Pedimos que Tu venha transformar a nossa vida, que possamos deixar de ser hipócritas, que possamos tratar a hipocrisia, Senhor, que Tu nos livre desses pecados aí. Nos ajude, Senhor, ajude a igreja aqui, nesta semana, que nós não possamos ser hipócritas, que possamos ser honestos em relação a mim, em relação a Deus, em relação à igreja, em relação ao que estamos perto, as pessoas perto. Nos ajude, Deus, nos fortaleça na fé. Abençoe os irmãos aqui. Em nome de Cristo, amém.